Irmãos, como de costume, como nós fazemos sempre em nossos cultos da noite, nós vamos, antes de abrir a palavra de Deus para meditarmos nela, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos ter um momento de oração, onde nós colocamos as nossas vidas, a vida da igreja, a vida do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, vamos nos colocar diante de Cristo, pedindo a sua bênção, pedindo a sua graça, lembrando dos nossos irmãos enfermos, daqueles que necessitam da nossa oração, e também nos colocando diante do Senhor em preparação para esse momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor sendo pregada aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Santo, o Deus que nos criou, o Deus que nos escolheu por meio do seu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui e de reunidos aqui poder colocar diante do Senhor os nossos pedidos, a nossa oração e nos colocarmos, Pai, diante de Ti. Orarmos ao Senhor, colocando, Senhor Deus, a vida da Tua igreja, lembrando, Senhor Deus, de irmãos que passam por lutas na sua saúde, irmãos, Senhor Deus, que passam por tratamentos, ó Pai, por necessidades que o Senhor conhece muito bem. Que o Senhor visite esses irmãos, que o Senhor console, conforte e dê a esperança de Cristo e traga, segundo a Tua vontade, a restauração da saúde deles, a cura, Senhor Deus, das suas doenças. Oramos, Deus, por Tua igreja, te pedindo, Pai, que o Senhor nos ensine a vivermos, Senhor Deus, de acordo com a adoção de filhos que recebemos por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos fez nascer de novo, e essa nova vida que o Senhor nos deu a nova vida como filhos Teus, e por isso, ó Pai, nós oramos ao Senhor. Nos ajuda a viver a vida, então, que nós temos de acordo com aquilo que recebemos. Nós recebemos a adoção de filhos. Nos ajude, Senhor Deus, também a viver essa vida de acordo com a esperança, com a expectativa de que o Senhor virá uma nova vez para julgar o mundo, para salvar o Teu povo, e que nesse dia nós ressuscitaremos com o Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, a vida da Tua igreja, a cada dia vivificando esta igreja, a cada dia fazendo ela mais semelhante ao Senhor, para que ela manifeste a esse mundo as Tuas boas obras, a justiça que vem do Senhor, para que ela seja sal e luz nesse mundo, para que ela expresse o caráter de Cristo nesse mundo, e assim o Teu nome seja glorificado por meio deste povo. Que essa igreja seja a luz nesta cidade, nesta região, ó Deus, produzindo frutos para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos dê santidade, que o Senhor nos dê pureza, e que assim nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, a oração que nós fazemos no nome dEle. Amém. Irmãos, vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias na carta de João, na primeira carta de João. Nós vamos abrir no capítulo 2 dessa carta. Primeira carta de João, capítulo 2, e nós faremos a leitura a partir do versículo 28 do capítulo 2 e leremos até o versículo 3 do capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 28 desse capítulo até o versículo 3 do capítulo 3 de 1 João. Irmãos, pela manhã nós meditamos na carta de Paulo aos Gálatas, seguindo a sequência da exposição, e nesse texto de Gálatas, no capítulo 4, no início do capítulo 4, nós aprendemos como nós recebemos a adoção de filhos, como por meio do Senhor Jesus Cristo, unidos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos, nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus. E o texto de Paulo naturalmente foca nos privilégios de sermos filhos de Deus, nos privilégios de estarmos unidos a Cristo e sermos então reconhecidos e chamados povo de Deus. 1 João, o texto que nós trataremos nessa noite, também fala a respeito da adoção. Também fala de como nós passamos a ser filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo.
Só que na carta de João, o seu propósito ao trabalhar esse tema é de exortar os irmãos a viverem de acordo com esse chamado. Em outras palavras, João está tratando sobre a adoção, sobre o fato de sermos filhos de Deus, mas trabalhando os deveres de sermos filhos de Deus. Dessa forma, nós vamos hoje meditar nesse tema, na verdade, nesse assunto. Pela manhã nós observamos os privilégios de sermos filhos de Deus por meio de Cristo, e agora à noite nós veremos os deveres que nós recebemos por sermos filhos de Deus, por sermos chamados filhos de Deus. E assim nós poderemos ver como Paulo trata e como João trata o mesmo assunto, o mesmo resultado da obra de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 28, assim diz a palavra de Deus: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, rogando agora que ele nos ajude a compreender a sua palavra. Ela foi lida e agora nós vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos, Pai, o Teu nome, porque nós lemos a Tua palavra e nós queremos que ela fale ao nosso coração. Por isso nós te pedimos, nos ajuda a ouvir Tua voz, que o Teu Santo Espírito fale conosco e que o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, o Teu Evangelho, seja apresentado a nós com toda a glória e riqueza nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos hoje pela manhã que um dos enredos mais utilizados nos filmes e nas séries é o enredo daquela pessoa que nasce como pobre, que nasce como alguém sem muitas expectativas na vida e depois descobre que ele na verdade é filho de um grande rei, é filho de um grande herdeiro, filho de um grande milionário e assim por diante. Essas histórias são muito bem retratadas na ficção e mostram grandes reviravoltas, grandes transformações na história de alguém. Nós vimos hoje na carta de Paulo aos Gálatas que, de fato, essa grande reviravolta, essa grande transformação no status da vida das pessoas aconteceu com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram de ser escravos e passaram a ser filhos de Deus. Isso é de fato uma reviravolta completa e a maior de todas as reviravoltas na vida de qualquer pessoa. A partir da fé em Cristo Jesus, aqueles que nasceram escravos, aqueles que nasceram condenados, passam a ser filhos de Deus e herdeiros de todos os privilégios de filhos. Agora João ele vai tratar desse assunto não pela perspectiva dos privilégios, porque alguém que recebe uma herança, alguém que recebe uma adoção de filhos, não só deve olhar para os privilégios disso. É necessário que essa pessoa também olhe para a responsabilidade e o dever de lidar com tão grande herança, a responsabilidade e o dever de receber o nome que ele recebeu. Ora, aqueles que não tinham um nome passaram a ter um nome agora, porque foram adotados. E João então nos lembra que uma vez que nós recebemos a herança de Deus, a adoção de Deus e o nome de Deus, nós somos chamados a viver de acordo com o nome que recebemos. Observe, irmãos, que nós temos aqui em João, na primeira carta de João, uma luta muito grande contra os falsos mestres, contra as mentiras que foram espalhadas naqueles dias. A partir do versículo 18 do capítulo 2 da carta de João, nós podemos observar as diferenças que os cristãos, que o apóstolo vai destacar entre aqueles que são cristãos, os servos do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que são filhos do inimigo, aqueles que negam o próprio Senhor Jesus Cristo.
o apóstolo então revela, a partir dessas diferenças, o cuidado que nós devemos ter de viver de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo João nos diz: olha, nós temos filhos de Deus e filhos do maligno nesse mundo. E por isso aqueles que são filhos de Deus precisam possuir características que sejam diferentes dos filhos do maligno. João ele vai comparar essas características. O que nós vemos então é que nesse ponto o apóstolo João ele se concentra no propósito pastoral da sua carta. Sim, é verdade, João ele estava na sua carta lutando contra heresias e especialmente contra uma heresia chamada gnosticismo, mas a sua luta não é uma luta intelectual, não é uma luta de argumentos, não é uma luta acadêmica, mas a luta de João é uma luta pastoral, é uma luta que tem consequências práticas. E uma das consequências práticas dessa heresia que estava se espalhando na vida da igreja era que os crentes estavam começando a viver uma vida de libertinagem, ou seja, eles estavam vivendo uma vida totalmente diferente da vida que eles foram chamados para viver. Eles viviam se entregando aos prazeres, na farra e vivendo a vida como se eles não fossem chamados para viver de acordo com Cristo Jesus. Ou seja, os cristãos naquela época viviam como pessoas impuras, sem cuidados com a sua própria moral, se entregavam a vários relacionamentos, a festas, a bebedice, enfim, eles não viviam de uma maneira diferente do mundo, pelo contrário, eles viviam de forma muito semelhante ao mundo. É por isso então que João ele está tratando muito claramente das consequências de sermos chamados filhos de Deus. João está nos mostrando que aqueles que são chamados filhos de Deus, que aqueles que receberam o nome de Deus e a herança de Deus, não podem viver de acordo com seus desejos, com seus pecados. Não, eles precisam viver de acordo com o nome que receberam. Eles precisam viver de acordo com o status que receberam. Eles precisam viver de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam viver de acordo com a justiça e a pureza do Senhor Jesus Cristo. É com esse propósito então que João escreve esses versículos que nós acabamos de ler, dos versículos 28 do capítulo 12 até o versículo 3 do capítulo 3. Nós temos aqui o tema da santidade e da purificação. Tudo isso tratado à luz de Cristo, à luz da salvação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa noite, irmãos, nós vamos observar como João trata esses temas da purificação, da santificação, à luz do que nós somos a partir de Cristo e à luz da esperança, da volta de Cristo. Nós vamos ver então que a expectativa da vinda de Cristo, da volta de Cristo, nos leva a duas coisas. Primeiro, nos leva ao compromisso da filiação, ao compromisso de sermos filhos. E segundo, nos leva à esperança da purificação. E nós vamos ver primeiro que esse compromisso da filiação é de fato viver a prática da justiça. Como filhos de Deus, nós somos chamados a viver comprometidos com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Veja, o versículo 28 nos mostra uma ordem de João. Uma ordem que, se nós olharmos para a carta com atenção, não é a primeira vez que ele dá. Ele diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja que no versículo anterior, no versículo 27, João disse a mesma coisa: permanecei nele. Agora no versículo 28 ele repete essa mesma ordem, essa mesma frase: permanecei nele. É a mesma expressão, é a mesma frase, é a mesma ordem, mas agora nós temos um contexto diferente, nós temos uma situação diferente. No versículo 27, João dá essa ordem quando ele falava do Espírito Santo, que é recebido por meio de Cristo, que guia os crentes a compreenderem a verdade de Deus. Mas agora, no versículo 28, ele dá essa ordem: permanecei em Cristo, permanecei nele, quando ele fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas, então, de que a ordem de João é muito clara: permanecei em Cristo, permanecei no Senhor Jesus Cristo. E ele vai trabalhar essa ordem à luz da expectativa da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como nós meditamos na manhã, foi elevado aos céus, mas ele prometeu que ele viria uma segunda vez para julgar o mundo.
E João então está nos lembrando de como nós devemos viver a partir dessa esperança, dessa expectativa, da expectativa de que ele virá uma segunda vez. E João diz: permanecei nele. E quando nós olhamos o versículo 22, versículo 28, João diz: nós temos duas razões para permanecermos nele. A primeira, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Segundo, para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja que João, irmãos, conecta a ordem de permanecer em Cristo, permanecer no Senhor Jesus Cristo, com a segunda vinda dele, através em primeiro lugar, da confiança. João diz: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Aqui, irmãos, veja, João fala da vinda do Senhor Jesus Cristo e de que quando Jesus Cristo vier, nós devemos estar nele, para que estando nele nós tenhamos confiança quando ele se manifestar. A ideia de João é que um dia Jesus Cristo vai voltar, ele vai se manifestar, e se nós quisermos ter confiança diante dele nesse momento, é necessário que nós permaneçamos nele. Veja, que confiança é essa? Que tipo de confiança é essa que nos faz permanecer diante daquele que disse que voltaria para julgar o mundo? Que confiança é essa que permanece diante daquele que é o justo juiz de todo o universo, quando ele vem para julgar todas as coisas? Nós somos pecadores e naturalmente nós não devemos ter essa confiança. Nós somos pecadores e nós devemos temer aquele que é santo e justo, porque nós fazemos aquilo que é mal. Mas João fala que se nós permanecemos nele, nós teremos confiança no dia da sua vinda. Que confiança é essa, irmãos? Eu creio que é a mesma confiança que o autor aos Hebreus nos ensina. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos ler primeiro no capítulo 4, versículo 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, o autor dos Hebreus fala: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Agora, no capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 e 20, passe algumas páginas da sua Bíblia e veja, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós temos assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, irmãos, a confiança de estarmos diante de Cristo Jesus é a mesma confiança que nós temos de nos aproximarmos ao trono da graça de Deus, para recebermos misericórdia pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É a mesma confiança de entrarmos no Santo dos Santos, de orarmos ao Senhor, de nos chegarmos até Deus, com a confiança de que nós estamos seguros, protegidos, guardados pelo Senhor. É a mesma confiança de adorarmos a Deus, orarmos a Deus, levarmos nossos pedidos a Deus, a nossa gratidão a Deus, crendo que Ele ouve e que Ele atende, pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui nós temos um elemento fundamental que explica essa confiança: o sangue de Cristo, a obra de Cristo. Por meio de Cristo, nós podemos com confiança estar diante de Deus. É por isso que João: permaneçam em Cristo. É por isso que ele diz tão claramente: permaneçam em Cristo, para que quando Cristo voltar, você permaneça com confiança diante dele. Só assim, irmãos, teremos confiança na vinda de Cristo. Só estando em Cristo, só unidos a Cristo, nós teremos confiança. Só unidos a Cristo, só estando em Cristo, nós podemos esperar ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele vier para julgar uma segunda vez o mundo, Ele não julgará mais os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados nele. Somente quando nós estamos unidos a Cristo é que nós podemos ter fé
esperança e confiança de salvação. Sem a união com Cristo não há expectativa nenhuma de esperança, de confiança diante de Deus. Como nos afirma de forma muito sábia o pastor Thomas Bosch, ele diz: assim como um remédio não pode recuperar um homem se não for aplicado, da mesma forma os homens devem morrer eternamente, apesar da morte de Cristo, a menos que a redenção deles seja aplicada a eles. Se nós não estamos unidos a Cristo, a morte do Senhor, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, tudo isso foi em vão para nós. Porque por mais que essas obras sejam preciosas, se elas não forem aplicadas a nós, elas são em vão para nós. Porque elas não surtem em nós o efeito desejado. Somente, irmãos, através da união com Cristo nós temos esperança e confiança de nos achegarmos a Deus. Somente permanecendo em Cristo nós temos confiança diante da sua vinda. Somente permanecendo naquele que nos chamou das trevas para a luz, nós temos esperança de que quando Ele vier para julgar o mundo, nós poderemos estar de pé, confiantes nele. Esse é o primeiro aspecto. Nós devemos permanecer em Cristo para que estejamos com confiança diante dele. O segundo é negativo, né? O segundo, João vai nos dizer: para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João fala de duas situações: de alguém que se porta com confiança diante da volta de Cristo e alguém que se porta com vergonha, alguém que se envergonha quando Jesus Cristo voltar. E a diferença de um para o outro está na frase: permanecei nele. Aqueles que permanecem em Cristo ficam com confiança diante da volta do Senhor. Aqueles que não permanecem em Cristo, esses não podem estar confiantes diante da volta do Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui nós temos primeiro a certeza do retorno de Cristo. João está nos dizendo que Cristo voltará, Cristo virá uma segunda vez para julgar o mundo. E João então nos mostra que há um perigo muito grande revelado por essa vinda de Cristo, por essa volta de Cristo. Ele vai vir para julgar o mundo, e se nós não permanecermos em Cristo, nós poderemos nos portar envergonhados diante dele. Veja, irmãos, nós podemos lembrar que o Salmo de número 1, no versículo 5, ele nos diz: os perversos não prevalecerão no dia do juízo. E a palavra ali utilizada, não permanecerão, é a mesma palavra que é utilizada muitas vezes no Antigo Testamento para falar sobre se levantar, ficar de pé, se erguer. Em uma situação onde Jesus Cristo deu essa ordem de se erguer, de se levantar, de ficar de pé, em uma outra língua, na língua aramaica, ele usou esse mesmo verbo, né? Para aquela menina, quando ele disse Talitá cumi, né? Menina levanta, está lá nos evangelhos. E quando ele diz isso, a menina se ergue, fica de pé. E o Salmo 1 está nos dizendo: os ímpios não permanecerão, não ficarão de pé no dia do juízo. Porque essa, irmãos, é a posição de todo homem pecador diante do juízo de Deus. Diante do juízo de Deus, nenhum homem pode ficar de pé. Diante do juízo de Deus, nenhum homem pode prevalecer. Nenhum homem pode ficar erguido com confiança. Diante do juízo de Deus, diante da volta do Senhor Jesus Cristo, João nos ensina: todo joelho se dobrará. Isso não significa que todos os homens desejarão dobrar os seus joelhos. Significa que ninguém suportará ficar de pé diante do Senhor. Significa que até mesmo aqueles que não querem servir ao Senhor, aqueles que odeiam o Senhor Jesus Cristo, necessitarão dobrar os seus joelhos, porque eles não prevalecerão de pé diante do juízo de Deus. Porque diante de Cristo e do seu juízo, ninguém pode permanecer de pé. Mais uma vez, João exorta: permaneçam em Cristo, para que quando Ele voltar uma segunda vez, para quando Ele vier uma segunda vez, vocês não sejam envergonhados. Vocês tenham os seus joelhos dobrados, não por adoração, mas por vergonha. Como comenta muito bem o Semac, ele diz: os crentes não se afastam de Cristo envergonhados, pois sabem que os seus pecados foram perdoados. Os crentes se aproximam de Cristo envergonhados, porque têm consciência dos seus pecados.
mas eles não se afastam de Cristo envergonhados, porque eles têm certeza do perdão que eles receberam. Eles estão livres da vergonha. Mas aqueles que fingem ser cristãos, aqueles que fingem crer no Senhor Jesus Cristo, mas não o creem de fato, eles não podem suportar a luz de Cristo. E naquele dia eles não permanecerão de pé. Naquele dia eles não suportarão a luz do Senhor Jesus Cristo, porque eles não poderão se esconder na sua vergonha. Os verdadeiros crentes unidos ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que depositam sua fé, sua esperança, sua confiança no Senhor Jesus Cristo, esses permanecerão. Mas aqueles que fingem ser cristão, aqueles que dizem crer em Cristo, mas que vivem uma vida que dá outro testemunho, esses não permanecerão de pé, esses serão envergonhados diante da volta de Cristo Jesus. Essa expectativa, irmãos, criada pela vinda de Cristo, deve, por consequência, levar então a um compromisso, revelado no versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E essa estrutura de pensamento aqui de João já é conhecida da sua carta, né? No início da carta ele diz, Deus é luz, e então porque Deus é luz, nós devemos viver na luz de Cristo, na luz de Deus. Agora João utiliza essa mesma forma de raciocínio. Deus é justo, e se nós nascemos de Deus, se nós ganhamos uma nova vida de Deus, nós devemos então viver de acordo com a justiça de Deus, com a prática da justiça de Deus. Se Deus é justo, e aqueles que nasceram do Espírito portam então a nova natureza feita à semelhança do Senhor Jesus Cristo, como esses podem andar em injustiça? É impossível. João está dizendo, olha, se vocês nasceram de novo em Cristo Jesus, se vocês carregam a nova natureza de Cristo Jesus, vocês devem permanecer nele. E se vocês permanecem nele, vocês devem andar de acordo com a justiça dele, porque ele é justo. A retidão, irmãos, a justiça de uma pessoa, então, aqui, não é a causa da sua salvação. Veja que a lógica aqui é a oposta. A justiça de uma pessoa, a retidão de uma pessoa é a evidência da sua salvação. Ou seja, essa pessoa não é salva porque ela foi justa, porque ela fez o que era correto, porque ela obedeceu a lei de Deus. É o oposto disso. Ela foi salva por Cristo, ela foi adotada como filho de Cristo, ela recebeu a nova pessoa de Cristo no seu coração, ela foi feita à imagem de Cristo. A partir disso, então, ela deve viver de acordo com a justiça do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um equilíbrio muito claro. Praticar a justiça, como Paulo tem nos ensinado constantemente na carta aos Gálatas, não nos justifica diante de Deus. E aqui praticar a justiça, irmãos, é obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus. João está nos dizendo, obedecer os praticar a justiça não nos garante salvação, não nos justifica, não elimina os nossos pecados, não nos salva, mas é uma evidência da nossa salvação, é uma evidência do nosso novo nascimento, é uma marca de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque se alguém foi salvo por meio de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo, e Cristo é justo, essa pessoa não pode viver uma vida de injustiça. Essa prática de justiça é a santidade, é uma vida de obediência. E quem não busca essa santidade, quem não busca viver com essa vida de obediência, de fato ele não conhece o Cristo que o salvou. E aqui, irmãos, nós temos a prática da justiça não como uma ação pontual. O texto original nos mostra que a ideia aqui é de uma prática contínua, é de alguém que constantemente, continuamente busca viver de acordo com a palavra de Deus, busca viver de acordo com os mandamentos de Deus. É a consequência natural, irmãos, de sermos salvos por meio de Jesus Cristo. É a consequência natural de recebermos a adoção de filhos, é a consequência natural de recebermos uma nova natureza, a semelhança de Cristo, vivemos de acordo com a sua palavra. Por isso, irmãos, nós devemos viver de acordo com a palavra de Cristo, obedecendo os seus mandamentos,
ouvindo a sua voz na sua palavra. Por isso, se você não conhece os mandamentos de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, estude a palavra. Ouça a voz do Senhor na palavra de Deus. Memorize os seus mandamentos, memorize os princípios das Escrituras. Venha à igreja para ouvir a palavra de Deus e ouvir os mandamentos de Deus, para que você possa compreender o que Deus quer de você, como Deus quer que você leve a sua vida, como Deus quer que você guie a sua vida. Deseje então a santidade. Paulo vai nos dizer na carta aos Tessalonicenses que a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Lute então contra os seus pecados, mate a sua natureza pecaminosa, busque viver de acordo com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, porque Deus é justo. Viva de acordo com o compromisso que você possui em Cristo. Você é filho de Deus e por isso você deve viver a partir da nova natureza que você recebeu em Cristo. É isso que nos diz capítulo 3, versículo 1, quando ele continua desenvolvendo o tema da filiação. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse versículo, irmãos, começa com uma expressão de admiração de João, quando ele diz: que grande amor! Vejam quão assombroso, quão impressionante é o amor de Deus. O apóstolo quer chamar nossa atenção para algo. Ele quer chamar nossa atenção para o amor que foi dado a nós por meio de Cristo. Um amor que deve produzir em nós perplexidade. Nós somos chamados para reparar o assombroso amor de Deus. Nós somos chamados a perceber que nós somos filhos de Deus por causa do amor grandioso do Senhor. Nós precisamos lembrar então rapidamente de quem nós éramos. Nós precisamos lembrar de quem, como Paulo nos revela, quem nós éramos. Nós estávamos longe de Deus, nós éramos escravos do pecado, nós servíamos a Satanás, nós vivíamos de acordo com nossos desejos, nós amávamos o mundo e os desejos que estão nesse mundo, nós amávamos o que Deus odeia, e mesmo assim o Senhor nos resgatou. Veja o impressionante amor de Deus. Os que estavam longe foram aproximados, os que eram escravos foram libertos, os que eram escravos se tornaram filhos, aqueles que estavam nas trevas conheceram a luz. Tudo isso por causa do grandioso amor de Deus. Por isso ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai em Cristo Jesus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui veja, irmãos, como João compreende a profundidade desse nome, filhos de Deus. Ele não utiliza esse nome, filhos de Deus, como muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo, né? Quando passa algum dia de muitas lutas, alguma coisa assim, e aí tem um momento de relaxar, de se divertir, e diz: eu também sou filho de Deus, né? Eu também preciso descansar, também preciso relaxar, porque eu sou filho de Deus. João não utiliza essa frase dessa forma. João quer nos mostrar como é impressionante o fato de sermos chamados filhos de Deus. João quer nos mostrar como é impressionante que pecadores como nós, escravos do pecado, mortos em nossos pecados, sejam chamados filhos de Deus. É uma demonstração grandiosa, impressionante do amor do Senhor. É por isso, irmãos, que João nos mostra e repete com tanta ênfase: vejam o grande amor de Deus. Quem são esses que recebem esse amor? Quem são esses que são chamados filhos de Deus? É aqueles que o próprio João revelou no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Os que creram em Cristo Jesus, os que receberam o Senhor Jesus Cristo por meio da fé, podem ser chamados de filhos de Deus. João vai nos dizer: eles não nasceram do sangue,
da carne nem da vontade do homem. Eles nasceram da vontade de Deus. Eles nasceram da vontade do Senhor. Que privilégio sermos chamados filhos de Deus, nascermos de Deus. Mas que grande responsabilidade sermos chamados filhos de Deus. Nós desfrutamos como filhos de Deus dos privilégios. Nós vimos proteção, provisão, herança, atenção, correção, amor. Mas essa filiação também traz consequências para as nossas vidas. João faz questão de nos lembrar que nós devemos viver esse compromisso. E João faz questão de nos lembrar também no versículo 1 que o mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Cristo. Aqui, irmãos, veja, João está traçando mais uma vez uma linha de separação entre aqueles que receberam a Cristo pela fé, que são chamados filhos de Deus, e aqueles que não o receberam, que são chamados aqui de mundo. E aqui, irmãos, o mundo não é simplesmente o planeta Terra, não é? É criado por Deus nos 6 dias da criação. Mas aqui nós temos, de fato, uma descrição mais específica do reino de Satanás, composto por aqueles que não conheceram o Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o mundo, a força maligna que atua nos filhos da desobediência, né? É por isso que João vai nos dizer na sua própria carta a respeito das concupiscências desse mundo. A ideia é que ele não está falando do planeta Terra, mas que ele está falando do reino de Satanás, que exerce força nos homens desse mundo. É por isso que João vai nos dizer que o mundo jaz no maligno, ou está debaixo do poder do maligno, porque de fato Satanás atua nos homens que não creram em Cristo Jesus, enganando, enfim, fazendo toda a sua obra neles. E João então compara, olha, o mundo não nos conhece porque nós somos filhos de Deus e o mundo não conheceu o próprio Cristo. Cristo veio ao mundo e o mundo não o conheceu, por isso o mundo não nos conhece. Veja, ser filho de Deus é um privilégio, mas ser filho de Deus exige de nós uma vida de acordo com a justiça de Cristo. E segundo, nós precisaremos lidar com o fato de que o mundo não nos conhece. Veja, conhecer, irmãos, não parece ser simplesmente intelectualmente, né? Não é a ideia assim, ele não sabe quem a gente é, não é esse o ponto. O ponto de João é de um conhecimento que se traduz em relacionamento, não é? Essa é a perspectiva bíblica de conhecimento, especialmente no Antigo Testamento. Você tem os relacionamentos entre marido e mulher descritos dessa forma, um conheceu ao outro. Essa é a ideia aqui, quando o texto nos diz que o mundo não nos conheceu, é que o mundo não tem amizade, não tem relacionamento conosco. A ideia é que nós estamos separados do mundo. A igreja não tem relacionamento com o mundo e vai sofrer as duras consequências disso. As duras consequências disso. Esse é o primeiro compromisso que nós temos, o compromisso da filiação, de sermos filhos de Deus. Nós vamos ver agora que a perspectiva, então, da salvação em Cristo Jesus vai nos levar a uma esperança, a esperança de purificação. Veja que no versículo 2 do capítulo 3 de João, ele vai nos dizer que, após falar do compromisso que temos por sermos filhos de Deus, João vai falar de uma esperança gloriosa. E vai nos dizer em João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja, João continua reconhecendo o fato de sermos filhos de Deus. Todos que creem em Cristo Jesus são filhos de Deus, mas João está nos dizendo que nós não somos ainda aquilo que nós haveríamos de ser. E é interessante, irmãos, aqui essa forma de João falar, não é? João vai nos dizer que, embora nós tenhamos conhecimento suficiente para compreendermos que nós somos filhos de Deus, nós não temos conhecimento suficiente para compreender o que nós seremos. Isso não foi revelado a nós ainda. O que foi dito por João é que quando Cristo se manifestar, quando Cristo voltar, quando Cristo ressuscitar dentre os mortos, voltar para julgar o mundo, então nós seremos semelhantes ao que Ele é, porque nós o veremos como de fato Ele é.
Ou seja, irmãos, na volta do Senhor Jesus Cristo será revelado duas coisas a nós. Primeiro, como o Senhor Jesus Cristo é. E segundo, como nós seremos. Nós não sabemos como isso vai acontecer, mas nós sabemos que isso vai acontecer quando Cristo se manifestar. E aqueles que permanecem nele estarão com confiança. E com confiança eles não terão vergonha e serão transformados à imagem de Cristo. E que veja que maravilhosa, irmãos, esperança. Nós veremos a glória de Cristo, nós veremos a glória do Senhor, nós veremos a expressão gloriosa do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre a ressurreição hoje na escola bíblica e nós vimos que isso é glorioso e nós veremos toda essa glória porque Cristo há de se manifestar com seu corpo transformado, com seu corpo restaurado. E essa glória é ainda maior, essa esperança é ainda maior, porque nós veremos a Cristo como Ele é, nós veremos Cristo em toda a sua glória, mas também nós veremos como nós seremos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, irmãos, nos promete muito claramente que nós ressuscitaremos como Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler os versos 20 a 23. Nós lemos esse verso pela manhã, nós vamos ler novamente agora à noite. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23. Primeira Coríntios 15, versículo 20 diz assim a palavra de Deus: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, os primeiros frutos dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É disso que João está falando também. Na vinda de Cristo, nós ressuscitaremos e nós seremos como Cristo é. Cristo é o primeiro fruto. Cristo ressuscitou primeiro e teve a sua própria natureza humana transformada. Ele já não é mais, em termos de natureza humana, o homem que viveu entre nós. Agora ele tem um novo corpo, um corpo glorificado. E nós, a promessa das Escrituras é: nós herdaremos esse corpo, nós receberemos esse corpo, nós seremos transformados à imagem de Cristo. E é por isso que nós veremos Cristo como Ele é, porque nós seremos como Ele, nós seremos como o Senhor. E nós nos lembramos, não é, hoje pela manhã, de como o livro de Levítico, ele fala da festa das primícias, quando o povo de Deus no Antigo Testamento levava os primeiros frutos da sua colheita e ofereciam ao Senhor. E agora Paulo nos diz que Jesus Cristo é a primícia, os primeiros frutos, e nós seremos os frutos que vêm logo em seguida. Ou seja, Cristo é oferecido a Deus na sua ressurreição como os primeiros frutos da gloriosa obra de redenção. E então nós ressuscitaremos com Ele e nós seremos frutos juntamente com Ele. Que gloriosa esperança! Nós seremos transformados, nós seremos frutos dados e entregues ao Senhor. Mas essa esperança, irmãos, gera na carta de João um dever. Veja o versículo 2 e 3. Versículo 3, perdão. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João fala de uma gloriosa esperança, de sermos como Cristo é, de ressuscitarmos como Cristo ressuscitou, de sermos um fruto entregue a Deus como Cristo. Mas logo em seguida ele diz: se você tem essa esperança, então você deve se purificar como Cristo é puro.
a volta de Cristo, a esperança da nossa ressurreição, da nossa salvação, da nossa transformação à imagem de Cristo, não deve nos deixar parados, inertes. Essa esperança deve provocar em nós uma confiança tão grande que nós agora passamos a lutar contra o pecado com toda a força que nós temos. É mentira, irmãos, é falso afirmar que porque nós temos a salvação, a esperança da vida eterna, nós não precisamos obedecer os mandamentos de Deus, nós não precisamos servir a Deus, nós não precisamos buscar santidade, santificação, nós não precisamos buscar uma vida diferente daquilo que o mundo, guiado por Satanás, vive. É mentira. É falso afirmar que a esperança da glorificação, da ressurreição dos mortos, anula a nossa santificação aqui. É falso pensar, não, se eu vou ser transformado por Cristo quando Ele vier, por que então eu vou me preocupar tanto com a minha santificação hoje? É falso afirmar isso, porque João diz que aquele que tem a esperança de ser purificado por meio da volta de Cristo Jesus, ele deve buscar a purificação hoje, como Cristo é puro. Ou seja, a expectativa da vinda de Cristo, a expectativa da volta de Cristo, a expectativa da nossa transformação, da nossa purificação, da nossa santificação, deve gerar em nós a busca pela santificação e pela purificação. Isso não significa que nós somos capazes de purificar a nós mesmos dos nossos pecados. Pelo contrário, João diz, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas o que João está nos falando aqui, irmãos, é a consequência natural da obra de Cristo em nós. Abra em 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1. E veja que aquele que possui a esperança da salvação em Cristo deve purificar a si mesmo. 2 Coríntios 7, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, e Paulo aqui estava falando da redenção, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja, irmãos, Paulo diz, purifiquemo-nos de toda impureza. Paulo está nos dando uma ordem, mas ele também nos diz como realizar isso. Ele diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sim, irmãos, é verdade. Pela salvação em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós já fomos purificados. João nos diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nesse sentido, da purificação de Cristo, a nossa santificação já está completa. Deus nos vê em Cristo e nos vê purificados do pecado. Mas em outro sentido, muito claro nas Escrituras, a santificação é uma obra contínua na vida do crente. Aquele que foi salvo por Cristo, aquele que foi purificado pelo sangue de Cristo, precisa lutar contra os seus pecados, contra a sua própria natureza pecaminosa. Precisa então viver, como Paulo nos diz aqui, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, é tão triste perceber que nós muitas vezes confessamos que cremos em Cristo, que temos esperança na salvação de Cristo, que temos esperança na volta de Cristo, mas a nossa vida não demonstra isso. Nós confessamos que temos esperança em Cristo, nós confessamos que nós temos esperança na redenção de Cristo, na volta de Cristo, mas a nossa vida não diz isso, porque nós não nos envolvemos com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo. E você pode até pensar, mas eu vivo uma vida de honestidade, eu vivo uma vida onde as pessoas olham para mim e podem dizer, ele é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, alguém que é estudioso, alguém que é trabalhador, alguém que é honesto, alguém que é certinho naquilo que faz. Mas olhe para o seu coração, veja onde estão as suas prioridades, onde estão os seus objetivos, os seus sonhos, e perceba se de fato você vive com a expectativa da vinda de Cristo,
se você vive como filho de Deus nesse mundo. Quando nós, irmãos, não nos envolvemos na vida de Cristo, nós demonstramos que, por mais que a gente diga, eu creio em Cristo, eu creio na volta do Senhor Jesus Cristo, a verdade é que na prática nós não demonstramos isso. Nós passamos todos os nossos dias mais preocupados com os nossos trabalhos, mais preocupados com a nossa renda, em pagar nossas contas, em cuidar de filhos, em cuidar de esposa, coisas que são boas em si, coisas que são naturalmente corretas e boas e dadas por Deus. Mas quando essas coisas são prioridade na nossa vida, nós podemos perceber que já nós não vivemos de acordo com a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não falamos do Evangelho para as pessoas que nós amamos, nós não falamos do Evangelho para as pessoas que nós conhecemos, nós não compartilhamos as boas novas de Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós não participamos do trabalho da igreja, porque nós estamos sempre ocupados com os nossos trabalhos, mas nós vivemos de acordo com a esperança da ressurreição de Cristo. Nós não nos envolvemos com o dia do Senhor. O dia do Senhor não é mais um dia especial de adoração a Deus. É apenas mais um dia onde eu posso descansar, assistir televisão o dia inteiro, ou dormir o dia inteiro, mas não um dia de culto e adoração ao Senhor. Mas eu vivo na expectativa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João nos alerta, aquele que vive de acordo com a expectativa da ressurreição de Cristo deve de fato buscar santidade como o Senhor é santo. Veja, se as nossas prioridades não estão na glória de Deus, na santidade de Deus, na nossa santidade, à luz da santidade de Deus, certamente nós não podemos dizer que vivemos na expectativa e na esperança da volta de Cristo. Quando a nossa preocupação e o nosso coração está nas coisas desse mundo e nós estamos tão envolvidos nesse mundo que nós não temos muito tempo para participar da vida da igreja, nós não temos muito tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para orar na palavra, para aprender sobre o Senhor. Nós não temos tempo para servir ao nosso próximo. Nós não temos tempo para desenvolver o amor que nós temos por Deus. Nós não podemos dizer que nós estamos vivendo de acordo com a expectativa da volta de Cristo. Nós não podemos dizer que nós estamos vivendo de acordo com a filiação que nós recebemos, com a filiação, com o fato de sermos filhos de Deus. Schleiermacher, ele diz, o crente vive na esperança de tornar-se semelhante a Jesus Cristo, e quanto mais ele contempla essa verdade, mais ele se purifica do pecado, mais ele se santifica. Quanto mais ele compreende a glória da volta do Senhor Jesus Cristo e o que ele é em Cristo, mais ele busca essa purificação e essa santificação. Irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para ser o primeiro fruto e nos oferecer como frutos agradáveis a Deus. Como nós desejamos ser frutos agradáveis a Deus por meio de Cristo, se nós não buscamos agradar a Deus enquanto nós estamos aqui? Como nós queremos ser frutos agradáveis a Deus na ressurreição, se hoje nós não buscamos ser frutos agradáveis a Deus, dar frutos agradáveis ao Senhor? O Evangelho, ele é composto desse equilíbrio. Ele nos lembra dos privilégios, das maravilhas, das bênçãos que nós temos por causa de Deus e do seu grande amor. Nós somos filhos, nós estamos unidos a Cristo, nós temos acesso a todos os bens em Cristo Jesus. Toda a nossa salvação está em Cristo, nós recebemos gratuitamente por meio da fé. Mas o Evangelho também nos lembra, essas coisas que vocês receberam, vocês não receberam como se ela não tivesse custado nada. Ela custou um alto preço. O preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. E ela não só custou um alto preço, ela exige de nós um alto preço. Jesus Cristo disse, aquele que deseja me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de Cristo é o da salvação pela graça, mas é o da santificação também. É o da santificação por meio de lutas.
de dores, de enfrentamentos contra o nosso próprio pecado, contra as tentações de Satanás e contra as tentações desse mundo. Saiba que todo o crente verdadeiro que recebeu o privilégio de ser filho de Deus vive de acordo com esse chamado e de acordo com a expectativa da ressurreição. A grande mudança de status que aconteceu na nossa história, quando nós deixamos de ser escravos e passamos a filhos, não acaba a história aí. Nós nascemos escravos, aconteceu a grande reviravolta, nós somos filhos, mas agora nós temos toda uma jornada pela frente para seguir. E nós não podemos mais viver como escravos. Nós agora precisamos viver como filhos de Deus. Nós não podemos mais viver sem expectativas e esperanças nesse mundo, trabalhando, comendo, vivendo, fazendo negócio, como se amanhã nós não estaremos mais aqui. Nós precisamos viver a partir de agora com a expectativa gloriosa de que a história se cumprirá, se consumará na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos de ser escravos para sermos filhos. Nós deixamos de ser escravos para vivermos como filhos. Nós deixamos de ser o povo sem esperança no mundo para viver de acordo com o evento mais glorioso de toda a história, a volta do Senhor Jesus Cristo. Vivamos de acordo com o nosso compromisso. Vivamos de acordo com a nossa esperança. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. O Senhor nos chamou de uma vida sem esperança para uma vida cheia de esperança e expectativa na vinda do Senhor Jesus Cristo. Esperança de uma restauração completa, de uma salvação completa, de uma libertação completa do nosso pecado, de uma libertação completa das dores desse mundo. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, da escravidão para a filiação. Nós somos filhos. E nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a viver de acordo com a esperança e o compromisso que nós temos. A esperança da vinda de Cristo, da nossa transformação à imagem de Cristo. E o compromisso de hoje já sermos filhos do Senhor. Não permita, Senhor Deus, que esqueçamos que a nossa transformação, a transformação do nosso status, nos leva para a transformação da nossa vida. Nós mudamos quem nós éramos, nós somos transformados. Nós já não somos escravos, agora somos filhos. Nos ajuda, então, a vivermos como filhos e deixar, ó Deus, os velhos hábitos da nossa antiga vida. Nos ajuda a viver como filhos, segundo a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém.